Este é o meu amigo Ricardo Pereira, o Ricardinho. Eu conheci Ricardinho quando você tinha 20 anos e nada. Ele é mais novo que eu, evidentemente. Pouco ano. 3 anos mais novo. 3 anos. E a gente se conheceu quando ele foi pro Fantástico. Ele é do Rio, e aí ele era a casa dele, né? A TV Globo era ali. Eu, às vezes, voava de São Paulo para lá, e foi assim que eu conheci o Ricardo, que depois viria a ser meu chefe em Londres. Como é que foi aquilo? A gente ficou bastante amigo mesmo, acho que a partir de Londres, não A foi? partir de Londres, porque eu fui para Londres em 1980, né, como correspondente, e a gente se cruzava quando eu ia ao Brasil e se conhecia, mas quando você passou aquela temporada em Londres, aí que a gente se conheceu bastante, né? Eu lembro que eu cheguei no dia que o Círio Bocaneira tá saindo, encontrei na rua. Ele se apresentou para mim na calçada e ele falou: estou indo para Nova York, eu estou com um problema na perna, vou ter que fazer uma cirurgia. E você assumiu a direção Foi. E lá ficou. Você nasceu com vocação para chefe? Não, acho que não. Acho que eu acabei sendo chefe muito tempo, a maior parte da minha vida. E acho que fui bom chefe, porque todo mundo gosta de mim. Ou pelo menos sou um ótimo ex-chefe. Porque o bom é ser ex-chefe, né? Quando você é chefe, você ainda tem os conflitos e tudo. Mas quando você é ex-chefe, você é comparado com o chefe atual, aí todo mundo só se lembra das suas coisas boas. Então ser ex-chefe é a minha profissão melhor, foi o meu cargo melhor. Ricardinho, você tem lá no seu currículo, você é o cara que entrou na Globo com 23 anos de idade. 24 anos. 24 anos de idade, e você já falava inglês, já dominava o inglês. É engraçado porque estamos falando de 76, 77, quando eu entrei na Globo. Eu tinha morado nos Estados Unidos, eu tinha feito intercâmbio, American Field, e na Califórnia, e depois voltei para o Brasil e comecei a dar aula de inglês, então... Você deu aula de inglês? Porque aí, e para dar aula, eu fui aprender mais, porque eu morria de medo que alguém me perguntasse alguma coisa e eu não soubesse. E é incrível como naquela época pouca gente falava inglês, né? Pouca gente, pelo menos entre os jornalistas. Então eu peguei um período em que, na Globo, no Brasil, eu acho que eu era o único, ou dos pouquíssimos que falava inglês fluentemente. Então, para mim foi ótimo, porque eu estava em Brasília fazendo Henry Kissinger, aí me telefonavam dizendo: George Harrison está no Rio, vai dar entrevista para o Fantástico, vem para o Rio. Aí eu ia para o Rio e entrevistava o George Harrison. E foi por causa do inglês que você veio para a Inglaterra? Foi sim, porque a Sandra Passarinho e o Hermano Henning estavam voltando para o Brasil e a Alice Maria me convidou para ir para Londres. Seguramente o inglês ajudou, né? Eu já falava inglês, embora eu fosse inglês americano. Eu fui para Londres em 80, fiquei até 86. E aí também foi outro clique na minha carreira, mas aí não foi por causa da língua, porque eu falava péssimo italiano, mas a Globo comprou uma televisão na Itália e eu acabei sendo convidado para ir para a Itália fazer a parte de jornalismo da Tele Monte Carlo. Quando eu saí do vídeo na Globo e fui morar na Itália, onde depois fiquei. Você admitiria que você também nasceu com vocação para chefe? Eu acho que sim. De novo, na Itália nós saímos do zero. Na Itália, quando eu saí, nós tínhamos 145 funcionários, dos quais só 8 eram brasileiros. Então eu criei uma equipe, eu sou muito orgulhoso de ter criado uma equipe de italianos, que até hoje mantém contato e tudo, porque me consideram, de novo, um ótimo ex-chefe. Eu não sei se em comparação com os que vieram depois, mas nós criamos uma fórmula nova que os italianos não estavam habituados, né? Que era meritocracia. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha aliados políticos na Itália, onde isso era muito comum, que você contratasse gente do teu partido, ou de gente que pensasse como você. Continua. Então nós fomos um sopro. Eu tinha gente, eu não perguntava a filiação partidária quando contratava um repórter ou um editor.
Então a minha redação era uma redação muito anômala, porque tinha gente de todos os lados, isso nos facilitou muito. Mas sobretudo para mim foi uma experiência fantástica. Você casou com uma italiana? Depois eu casei com uma italiana, eu acabei morando em Roma 24 anos, o grande passo da minha vida eu passei em Roma. Trabalhando indiretamente com a Globo, porque a Globo, enquanto eu estive na Monte Carlo, era a dona da Monte Carlo, mas depois, quando a Globo vendeu a Tele Monte Carlo, porque era complicado. Como era complicado? Quando eu fui morar em Roma, eu tinha um amigo americano que morava lá, e ele me disse: Ricardo, você vai se lembrar toda manhã, quando você estiver escovando os dentes, que Maquiavel era italiano. E não é fácil, entendeu? Um país que tem a máfia, a Igreja Católica, e teve o maior partido comunista do Ocidente, alguém está sempre tramando alguma coisa. E nós chegamos lá, brasileiros, achando que bastava o sucesso das novelas e saber fazer televisão, mas não, o buraco era mais... O nosso maior rival era o Berlusconi, que acabou de morrer, mas que foi agora a morte está revisitando ele, estamos falando dele como um grande... Imagina, de grande ele pode ter sido só presidente do Milan, porque ele foi um péssimo político e foi um péssimo empresário com conexões horríveis, então foi muito complicado tê-lo como rival. Como é que você veio parar em Portugal? Bom, em 2007, a Globo passou a ter, ela já tinha tido um canal de televisão aqui em Portugal com o nome GNT. Era o canal do GNT, passava aqui em Portugal e tudo. Mas depois houve umas mudanças aqui no esquema das TV, da Pay TV portuguesa, o GNT parou de ser transmitido aqui. Em 2007, o canal voltou com o nome de Globo, era Globo Premium, um canal Premium, e a Globo sempre foi uma marca muito conhecida em Portugal, desde 77, quando Gabriela foi a primeira novela brasileira transmitida em Portugal. E desde então, de 77 até hoje, nunca passou um dia sem ter uma novela brasileira no ar. Porque até 92 as novelas eram exclusivas da RTP, que até então, até 92, era a televisão pública, o único canal de televisão em Portugal. E a partir de 92, com a parceria com a SIC, que é uma televisão particular, privada, a SIC passou a ser a nossa parceira em Portugal. Então, desde lá, todos os dias há novelas brasileiras. Agora, com os canais da Globo, até mais, mas desde 77. Então, quando nós, em 2017, passamos a ter a marca Globo no canal, eu que morava em Londres, comecei como consultor a vir muito a Portugal para montar a operação aqui. E quando chegou em 2010, a gente achou que a Globo precisava de um escritório em Portugal. Na Europa, de modo geral. Mas você vê o seguinte, quando eu fui chefe do Bureau de Londres, o escritório do jornalismo em Londres, funcionário em Londres, e na Itália nós tínhamos um representante comercial, o Roberto Filippelli. Então nós dois éramos os institucionais da marca Globo na Europa. Depois o Filippelli voltou para o Brasil, eu saí de Londres. A própria rotina do jornalismo mudou muito, porque hoje em dia os jornalistas trabalham muito mais remoto, então a Globo ficou sem uma casa na Europa. E o Otávio Flores Bal, na época, era o diretor-geral da Globo, e o Roberto Irineu Marinho, definimos que Lisboa seria o lugar, por causa da língua, para nossa presença, seria o lugar certo para nós termos uma casa. Então, em 2010, eu vim para Lisboa para montar essa casa portuguesa, com certeza. Você se aposentou? Até agora, em dezembro. Esse ano eu ainda estou como consultor na Globo, nós estamos fazendo as mudanças aqui, mas eu, como diretor da Globo Portugal, me aposentei em 31 de dezembro. E você não pretende sair de Portugal? Não.
Por quê? Talvez uma caixinha de cinza aí para levar para algum lugar. E algum dia vai ter. Mas não, mas eu estou muito bem em Portugal. Meus filhos menores, eu tenho um filho de 17 anos, que veio para cá com 3, então ele Lindo, né? ele se sente Sentido. português. Mas você viu a riqueza de experiência que você teve a vida inteira, tal, viajando, ficando, morando em diferentes países. Então eu queria saber o que faz essa diferença de Portugal para você ter escolhido. Bom, e de novo, a escolha foi uma escolha dada mais pelo trabalho, né? A escolha de ser Portugal. Mas eu já conhecia Portugal, já gostava muito de vir aqui. Portugal agora até demais, tem brasileiro demais aqui, mas 14, 13 anos atrás, Portugal era a coisa mais parecida com o Brasil sem voltar para o Brasil. Eu tenho um total de 4 filhos. As 2 filhas mais velhas nasceram na Inglaterra e cresceram na Itália e sempre moraram na Europa. Ou seja, o Brasil se perdeu um pouco da minha vida. Meus pais morreram, meu irmão também. Eu tenho sobrinhos, tenho cunhada, tenho amigos, mas eu não tenho a minha vida acabou sendo construída desse lado. E esse lado, o mais perto do Brasil é Portugal, né? Então, eu acho também que a minha experiência na Itália já tinha dado o seu tempo. Na Inglaterra, o clima, apesar de Londres ser uma cidade fascinante, o clima é invivível. Então eu acho que Portugal fecha quase fecha, né? Tem o Oceano Atlântico aí nos separando, nos aproximando, mas para mim tá bom, né? Você se aposentou recentemente. Você acha que vai aguentar ficar sem trabalhar? Acho que sim. Eu tive uma vida... Há pouco tempo eu estava conversando sobre um fato que a gente vai conversar mais tarde, mas eu estava conversando com minhas filhas e dizendo que o que eu vivi em 72 anos, eu vivi mais do que 72 anos, entendeu? A minha vida acabou que foi, por causa do trabalho, o trabalho me deu oportunidades para eu ter uma vida que são 2 em 1 ou 3 em 1, entendeu? Eu vivi bastante, eu tive experiências muito interessantes, eu fiz coisas que provavelmente pessoas pagariam para fazer e eu fui pago para fazer. Numa época em que a minha profissão no Brasil era uma profissão que dava muitas oportunidades. A Globo estava no seu auge, nós fizemos coisas muito interessantes, nós, né? Então eu acho que já fiz. Eu acho que está na hora de outros fazerem, de mais jovens fazerem tudo que eu já fiz. Entendeu? Vou fazer uma pergunta detestável para você. Das entrevistas que você fez, e você fez maravilhosas no momento certo, não, mas você fez... De entrevista não vamos falar. Porque... Não, me fala uma coisa, uma curiosidade mesmo. Qual foi, imagine eu fazendo a pergunta que às vezes fazem para mim, me incomoda, mas vou fazer para você. Mas por pura curiosidade, qual entrevista foi você consegue escolher uma que foi a mais marcante por algum motivo? Ou quais as personalidades com quem você teve contato que foram mais impressionantes e por quê? É uma pergunta horrível, né? Não, pelo seguinte, porque tem o seguinte, tem uma pessoa que naquele momento, a pessoa mais, e eu não sou religioso, mas a pessoa que mais me impressionou como vibração, embora eu não tenha tido um contato íntimo de one-to-one, de uma entrevista privada com ele, foi o Karol Wojtyła, o João Paulo II. Foi a minha última reportagem no Brasil antes de eu me mudar em 80, e eu nunca... é aquela coisa de vibração mesmo, entendeu? Ele era um homem forte, ele era um homem... E a gente estava habituado a ver papas sempre velhinhos, como atualmente, como eles ficam, claro, sendo vitalícios, mas ele é aquele polonês, aquele homem forte. Ele tinha uma coisa mais. Eu acho que eu escrevi isso numa matéria, que ele tinha
cara de quem nasceu para ser papa, entendeu? Ele tinha uma solidez. Eu não entro nem nos méritos políticos ou da importância que ele possa ter tido ou não. Não estou fazendo um juízo de valor. Eu estou dizendo é que nesse tempo todo, essa força. Dos que eu conheci um ano, e embora tenha sido mediado por intérpretes e tudo, a entrevista que ficou mais conhecida foi a do Saddam Hussein, mas ficou mais famosa até depois, pelas coisas que aconteceram a ele, né? Mas até hoje vira e mexe. Agora... E qual a impressão que ficou dessa, por exemplo? Do Saddam Hussein? Qual foi o detalhe que detalhe você diria, isto foi interessante nele? Eu tenho sempre essa curiosidade, com os meus também, qual é a característica mais marcante? Pois é, o problema é que eu acho que tem duas coisas. Uma, acho que você vai concordar comigo. A entrevista é sempre do entrevistado. O entrevistado, primeiro ele concordou em te dar a entrevista, então ele tem a pauta dele, ele tem a agenda dele. E segundo, que ele vai te responder do jeito, e você pode até contra-argumentar, o que numa entrevista com o intérprete fica um pouco mais difícil, mas tem um momento que você... a resposta é dele, você está fazendo a tua pergunta, você não está lá para debater com ele, né? E então você fica muito também, no caso do Saddam Hussein, você fica muito definido pelo tempo. No momento em que eu entrevistei o Saddam Hussein era uma esperança ou uma aposta de liberalização do mundo árabe. O que hoje, vendo o que os americanos fizeram no Iraque depois da entrevista, não era uma coisa positiva, não era uma coisa dividida. Provavelmente naquele momento o Saddam Hussein estava jogando uma carta, porque depois ele se vira contra. E provavelmente numa posição muito mais próxima a uma realidade árabe do que ele calculava que devesse ser, que era. Mas naquele momento ele era, e o Brasil também embarcava nisso. 47% do petróleo que o Brasil comprava na época era do Iraque. Tinha mais de 5 mil operários da Mendes Júnior construindo estrada no Iraque. Tinha a Ingesa, que era uma empresa de equipamento bélico, vendia o brucutu, estava vendendo para o Iraque. Ou seja, naquele momento foi uma conquista jornalística. Nós convencemos ele a dar uma entrevista para nós, para a Globo. Então, vira e mexe, as pessoas escrevem, eu sou o único jornalista não americano a ter entrevistado o Saddam Hussein, um pouco assim como você com o Gaddafi. A mesma, eu acho que a coisa se aplica. O Gaddafi também foi derrubado, morto. Provavelmente, hoje a gente tem mais informação sobre o papel dos Estados Unidos e da OTAN em tudo isso, mas na época já era um líder discutido, mas... Vou fazer uma pergunta, então, um pouco mais apurada, vamos dizer. Você diria que essas grandes personalidades não estão lá à toa? Quer dizer, elas têm características marcantes, elas têm uma personalidade dominante, porque senão não estariam lá. O repórter sempre acaba um pouco refém dessas grandes personalidades, pelas características? Eu acho que sim. Eu acho que, de qualquer maneira, de novo, aquilo que eu falei, a entrevista é sempre do entrevistado, na minha opinião. Ele já tocou te dar a entrevista, ele tem a agenda dele, ele sabe o que ele quer te dizer. Quanto mais importante, quanto mais forte é essa personalidade, maior é. E eu acho que eu noto isso na minha carreira, e não sei se você repara isso, mas que isso mudou muito. Hoje, ainda mais, é verdade. Hoje, eles são pilotados por agências de relações públicas, de PR, eles se oferecem para dar entrevista, tem o intermediário, a coisa é muito mais... Nós somos hoje muito mais usados, a imprensa é uma caixa de... muito mais relações públicas
Ele só vai dar entrevista quando ele quer, porque ele quer dizer alguma coisa. Não... E já vai preparado. Já vai preparado. Já vai preparado por um time. Então, ao contrário, o nosso papel é saber que a gente está sendo usado, mas não deixar ser usado demais, né? Então, a gente também, e eu acho que é importante o próprio espectador, o próprio leitor, saber disso. Eu vejo hoje, por exemplo, muito comum na imprensa, principalmente no Brasil, e é uma coisa diferente do meu tempo de repórter, as pessoas citarem que tem fontes. Não, porque a minha fonte contou isso. Nós sempre tivemos fontes. Mas as fontes eram agora, hoje em dia tem mais fonte do que água, né? Tem mais... Então, é óbvio que essas fontes, quando passam notícias, né, tem um interesse, entendeu? Que pode ser só... Já foi brifado, vou querer falar sobre isso. Na época do Watergate, tinha lá o Garganta Profunda, a gente não sabe qual era a motivação dele, mas ele aparentemente não era um cara de um partido jogando contra o outro, aparentemente não. Hoje em dia você não sabe. Então, tem muito essa coisa do jornalismo investigativo, mas quando você recebe no correio uma fita que incrimina um político, você não está fazendo jornalismo investigativo, você está pegando o papel para alguém que tinha aquela fita, que escolheu explodir aquela notícia naquele dia, na Itália, com todas as reservas que eu sempre tive com o Berlusconi como homem, como político, mas ele era primeiro-ministro da Itália em 94, se não me engano, tá? Ele estava presidindo uma reunião sobre crime organizado em Nápoles, reunindo Interpol, todas as polícias do mundo e tudo. Naquele dia, aparece na imprensa uma fita, uma notícia que ele estaria sendo investigado por crime organizado. Ou seja, a notícia era claramente plantada para sair naquele dia. Uma situação muito parecida com o que aconteceu com algumas coisas que hoje se fala do Lava Jato, né? Que aliás o Moro sempre se baseou muito na Operação Mãos Limpas, a tese de laurea dele, a tese de mestrado dele é sobre mãos limpas. Então, esse tipo de usar a informação politicamente, hoje está num nível que não era tanto no meu tempo de repórter, graças a Deus. E hoje é muito mais evidente. E mais evidente. Também tem a sua vulnerabilidade, é que ela é mais evidente. Aliás, eu acho que o grande drama dos fake news não é contar mentira, porque isso a gente sabe. É que a fake news, ela atrapalha você a saber o que é verdade. Fica difícil, você questiona. É tanta mentira que você sabe que é mentira e que você tem que ficar atento à mentira, que você não acredita quando vem uma coisa de verdade. Eu acho que isso é um negócio aí para a gente pensar. Mas o público hoje reage diferente também. Também. Tá todo mundo todo mundo é mais malicioso. E mais agressivo, no sentido, vou botar entre aspas, pelo amor de Deus, mais agressivo no sentido de vou dizer o que penso, sou contra, sou a favor. O Twitter, há meios agora de comunicação que são muito mais, enfim, que abriram um caminho para excessos e para oportunidades. Concorda? Concordo. O Humberto Eco disse que a internet ia dar chance a todos os imbecis de dizerem o que quiserem, né? É um pouco isso, quer dizer, você rede social, você acompanha gente que pensa como você. Isso aí. E você critica quem não pensa como você. Muito. E está provado que os algoritmos eles estimulam conflito, né? O conflito é o que faz você voltar a escrever. As redes sociais não são um ambiente para criar consenso, são um ambiente estimulante para criar conflito. Isso é péssimo em algumas
dá oportunidade a muita gente de ser ouvida, muita gente importante, muitas causas, muitos pontos de vista. Mas, ao mesmo tempo, dá oportunidade de muita gente imbecil dizer imbecilidades. Ricardinho, vou falar de um assunto delicado, mas você topou falar comigo. A gente se reencontrou aqui em Portugal, um reencontro, vamos dizer, amoroso, no sentido de que intensificamos uma amizade que a gente sempre teve, assim, aos encontrões, né? Às vezes mais, muitas vezes menos, mas a gente intensificou esse reencontro, vamos dizer. E aí, você me pegou de surpresa, como eu imagino que tenha sido a sua surpresa, uma coisa brutal. Você está com câncer. Tô. Como foi? A gente estava junto aqui. A gente estava junto, jantando, almoçando, fui embora para o Brasil. Eu tenho fotos do dia da minha despedida, a gente almoçando naquele lugar todo lindo lá, que eu nunca lembro o nome, eu não lembro de grandes coisas, gosto para falar a verdade. Acho que foi no bairro do Avilés, né? Não, aquele lá, naquela avenidona que tem boate, restaurante em cima, bar embaixo. Ah, tá. Você sabe? Genesecó. No Genesecó. Então, tenho fotos da gente almoçando lá, felizes da vida. Vou para São Paulo. Questão de semanas depois, eu fico sabendo que você foi diagnosticado com câncer. Foi assim? Como é que foi? O que aconteceu? O que houve com você que te levou ao exame e ao conhecimento disso? Uma coisa, voltando um pouco e chegando ao cara, eu sempre me considerei uma pessoa de muita sorte. Essa sorte me incomodou tanto. Quando eu tinha 20 anos, eu estudava, eu fiz jornalismo na Fluminense, eu morava no Rio, em Niterói, e estudava e fiz administração na GV no Rio. Tinha uma professora de psicologia, estava estudando psicologia, lendo algumas coisas e tudo. E pela primeira e única vez na vida me veio a ideia de fazer análise. Mas eu fui conversar com a coisa que me incomodava aos 20 anos era o medo que a minha sorte acabasse. Como eu dizia assim, aos 20 anos? Aos 20 anos, eu me lembro dessa imagem, eu segui, eu na época, depois até por causa desse trabalho na Itália, eu comecei a entender mais de barco à vela, porque nós tínhamos uma coisa lá com a America's Cup, mas eu tinha essa imagem que o vento estava sempre ao meu favor e que um dia o vento ia virar. Tá? Barco à vela anda às vezes mais veloz contra o vento, isso na época eu não sabia. Mas, de qualquer maneira, essa coisa ficou na minha cabeça. Me incomodava, aos 20 anos, o medo de perder a minha sorte. Mas houve uma razão específica? Não sei porquê. Tudo que eu queria fazer até os 20 anos, eu fiz. Vinha de uma família normal, classe média, Rio, Tijuca, fui morar nos Estados Unidos, voltei, tudo andava bem. E depois na minha carreira profissional só confirmou isso. Bom, eu nunca fiz análise, achei que era ótimo, eu vou aproveitar enquanto eu tenho a sorte em vez de criar esse problema para mim. Você sempre foi muito seguro de si, muito. Enfim, então eu corto o filme para agora. Eu fui a Luanda, a trabalho em Angola, e voltei com uma dor na perna, aqui atrás do joelho, incomodando, e achei meio inchado, fui fazer um exame. O médico pediu um exame de todas as minhas veias, um estudo das veias. Eu mostrei para o meu cardiologista, aí eu fui lá no cardiologista, naquele dia peguei o exame que eu tinha feito na mesma clínica aqui em Lisboa, ele olhou e falou, tem um negócio aqui que eu não estou gostando. No pâncreas. Meu irmão morreu de pancreatite, não foi tumor, mas foi pancreatite. Quando ele falou pâncreas, ele falou, vai lá na Fundação Champalimau, que os caras são craques em pâncreas. E é realmente, mano. Então, de novo, dei sorte porque me doeu a perna. Dei sorte porque o cara mandou para a Fundação. Dei sorte que eu moro em Lisboa, que tem a Fundação Champalimau, tem um centro de estudo de câncer de pâncreas.
Eu fui lá, fiz uma ultrassom, uma ressonância magnética e deu um tumor no pâncreas. O tumor do pâncreas é um dos mais agressivos. Por sorte, na época, o Drauzio Varela, que é meu amigo, estava em Lisboa, olhou e falou: tem que operar mesmo. Aí o pessoal da fundação fez, falou: vamos operar. Isso tudo em quanto tempo? 2 meses. 1 mês e meio, 2 meses. Sorte de novo. O pâncreas é uma coisinha desse tamanho e tem a cabeça do pâncreas e a cauda do pâncreas. Tumor na cabeça do pâncreas é muito complicado, porque a cabeça é o que tem as ligações com todos os outros órgãos e para onde. A cauda do pâncreas é meio um rabicho. O meu tumor estava na cauda do pâncreas. Então eu cortei 2/3 do meu pâncreas, fiz a operação, fiz 6 meses de químio profilática. E o que é uma químio profilática? É uma químio porque apesar da operação, eles nunca não sabem se tiraram tudo, embora os exames, os marcadores tenham dado, eles seguem com uma garantia. Uma garantia. Super custou. As previsões, de novo, o câncer no pâncreas é um câncer muito agressivo e ele tende a voltar num período de 2 anos. Passaram-se praticamente 2 anos, 2 anos exatinho, ele voltou. Voltou? Voltou ano passado. Não no pâncreas, mas no fígado. Então hoje eu tenho um tumor, um câncer no fígado, que é o câncer pancreático, mas refletido metastático no fígado. E o fígado é complicado para operar, porque você pode fazer a única operação que eu poderia fazer, mas também na minha idade é meio complicado, é um transplante de fígado. Mas o transplante de fígado, quando faz transplante de fígado, tem amigos que fizeram, você tem que tomar durante praticamente o resto da vida imunodepressivos para evitar rejeição. O que faz o teu organismo, resistência imunológica cai muito. E aí ele fica muito vulnerável ao próprio tumor voltar. Você já voltou ali, agora então não dá para operar. Então eu tenho 1 ano agora, está fazendo 1 ano que eu estou fazendo quimioterapia. Você faz lá na fundação, eu faço de 3 em 3 semanas agora. E já variou de 2 em 2 para 3 a 3 semanas. Porque tem que ter um equilíbrio também. E a quimio hoje está moderna, está nova, ela não derruba você? Olha, eu já perdi cabelo, o cabelo já voltou. Eu às vezes fico cansado, às vezes emagreço, às vezes volto. Não existe um parâmetro, não existe um padrão de comportamento. E a cuca? A cuca vai bem, Mas teve momentos ruins ou você sempre teve essa maturidade para lidar com isso? Olha, lembra que meu irmão morreu de pancreatite, ele tinha 46 anos. Tem gente que morre de tumores e outras coisas, mas estou falando especialmente de câncer, crianças. Aí são tragédias. Eu acho que um homem como eu, que tem 72, vou fazer 72 anos, que tive uma vida, como eu falei, maravilhosa. Só tive gente que gostou de mim, as pessoas a quem eu me aproximei são sempre do bem, então não é uma tragédia, entendeu? Faz parte de uma ordem natural da vida. É claro que eu espero viver mais alguns anos. Eu vou ter um neto agora, é o primeiro neto. Curto meus filhos, curto a minha vida, curto a minha mulher. Do segundo casamento. Do terceiro casamento. Terceiro? De novo, aqui as minhas ex-mulheres também acham que eu sou melhor ex-marido do que seu marido. Então, é coisa do melhor mas agora não. Então, claro que eu queria.
mas não é uma tragédia, entendeu? Nesses 4 anos, do momento que eu fui diagnosticado pela primeira vez que eu tinha um tumor, que aí sim, é um trator, você diz, vou morrer daqui a uma semana, né? Porra, tenho isso, né? A hoje, se você pensar quanta gente já morreu, e eu tiro o Covid, quantos amigos, conhecidos, de tumor, de não tumor, quanta gente boa já morreu, eu tô aqui, entendeu? Tô bem. Os meus sintomas até agora são os sintomas dados do tratamento, eu ainda não tenho nenhum sintoma da doença. Eu como, bebo menos, raramente. A única coisa que mudou não, eu bebia vinho, né? Mas algumas coisas aqui vai tirando um pouco o paladar. Pensei que você tivesse parado completamente com Um álcool. copo de vez em quando eu posso. Não, vinho eu posso. É que eu não perdi um pouco o gosto, que é uma pena morando em Portugal. Então, vamos lá, tô bem. Você está bem o tempo todo, ou desculpe essa curiosidade, mas é legítima. Eu acho que é legítima para todo mundo. Você está bem o tempo todo ou você ainda tem umas crises de... Ninguém está bem o tempo todo, Não. Mesmo quem não tem câncer. Mas é claro que tem dias, tem momentos, Mas eu acho, de novo, o câncer hoje em dia, para muitos casos, eu vou dizer isso, para muitos casos, e cada vez mais, ele deixa de ser uma doença terminal para ser uma doença crônica. Não é importante saber se eu vou ser curado. Provavelmente eu vou morrer do meu tumor. Provavelmente. Mas, de novo, eu já estou, não é combatendo, estou convivendo, tomando os remédios, tendo um atendimento fantástico, tudo isso conta. Há 4 anos. Eu agora estou participando de um projeto, tem uma clínica na Alemanha que está desenvolvendo vacinas específicas por cada tipo de tumor. Então ele pega as proteínas que são geradas pelo teu tumor, faz um exame, e tal da imunoterapia, que já está crescendo, funciona em alguns casos, não funciona em outros. Eu estou na expectativa agora para ver se vai funcionar no meu caso. E você passa a tomar uma espécie de uma vacina. Quanto tempo num dia a doença te toma a cabeça? Ou você já superou essa fase? Não. Tem dias que eu não penso nela. Não? Tem outros dias que de noite você pega, sabe, você não tá com um pouquinho de história, você começa a pensar, é isso. Depressão não? Não tô. Eu andei tomando uns remédios relaxantes para dormir melhor, que eu nunca tinha tomado, não é nada de depressão não. Às vezes assim, por exemplo, a Marina Monte vem cantar aqui em novembro. Aí eu pensei, será que em novembro eu compro? Eu pensei, claro que eu compro, eu vou. Pô, tu me faz rir. Não, será que eu compro? Agora então, planejar a viagem, agora vou. Mas não virou superstição, não vou comprar para deixar para... Não. Ontem um amigo meu que tem um barco muito bonito, tudo que a gente viaja com ele de barco, e ele me falou, vou trocar meu barco, um barco novo, você vai adorar, vai ficar pronto daqui a 2 anos. Eu falei, cara, legal, entendeu? Porque tem 2 anos, eu vou deixar aproveitar o barco atual, o novo, tá aqui, mas pode ser, entendeu? De novo, eu não vivo isso como uma... Não é assunto na sua casa? É assunto, mas não é a gente tenta que não seja um assunto trágico, entendeu? Não é um assunto trágico. Você chora? Não. Chorei 2 ou 3 vezes. Você faz análise? Não. Eu chorei no dia que eu contei para minha mulher, em 2019. Chorei quando contei pela primeira vez para os filhos. E chorei Chorei 1 ano atrás quando voltou, na hora que o médico me disse que tinha voltado.
E chorei há pouco tempo quando eu fui ter o resultado porque de 3 em 3 meses eu faço uma ressonância magnética para ver se a química que eu estou fazendo está resultando. E tinha resultado, tinha diminuído o tamanho da lesão. Então eu chorei. Foi um choro mas um choro que passa logo depois. De novo, aproveitar ao máximo na minha vida. Eu acho bom falar também. Não é sempre uma doença terminal. Não é uma maravilha. São coisas que acontecem. São coisas que acontecem muito frequentemente. Parece que aparece mais porque você hoje vê como você faz muito teste, você descobre cedo. Quanto mais cedo você descobrir que tem essa doença, melhor. Porque você tem mais chance de se curar ou tem mais chance de conviver com ela. Né? Passa a ser uma doença crônica e tem tratamentos. Você parar de trabalhar recentemente foi porque foi uma decisão de vida mesmo? Porque você falou agora que... eu acho que houve algumas coisas. A primeira é o seguinte. Primeiro, eu já estou com 72 anos. E eu acho, e não é demagogia não, se as pessoas não tivessem parado quando eu tinha 28, quando você tinha 28, a gente não tinha feito a carreira que a gente tinha feito. Verdade. Então, é a hora de outra. É a hora de outra, é a hora da moçada. Da moçada, ia fazer. A gente já foi da moçada. Já foi da moçada e foi ótimo, né? Aliás, acho com pena que a moçada de hoje não vai ter tantas experiências ou oportunidades como a gente tem. Pode ser uma visão saudosista. Eu acho que deve ser outra coisa tão diferente. Já pensei a respeito. Deve ser tão diferente do tipo de emoção que a gente tinha, o que nos trazia a excitação, o empenho. Hoje a motivação deve ser outra. Eu acho que é diferente. Bom, então, mas tem isso, tem a idade. Segundo, que teve a pandemia. Eu acho que a pandemia, que de um lado me ajudou muito, porque a pandemia veio quando eu estava recém-operado, fazendo a primeira sessão de quimio ainda sem a doença, mas eu não tive aquela ansiedade de voltar, porque estava todo mundo em casa como eu, entendeu? Então, até de uma forma egoísta, o primeiro ano da pandemia foi bom, para mim foi muito bom. Mas mudou um pouco o ritmo de trabalho, a pandemia me ajudou a ver como seria a minha vida de aposentado. Eu trabalhei muito de casa, eu viajei muito menos, etc. Segunda coisa. A terceira, sim, o máximo que embora eu curta mesmo essa última parte do meu trabalho, aqui em Portugal, sempre foi muito interessante, entendeu? A imagem da Globo em Portugal é muito boa, é muito simpática, nós somos muito queridos aqui e nós tivemos muitas oportunidades de desenvolver a marca em Portugal. Então, mas eu acho que também já estava na hora de botar alguém para ter essa oportunidade. Então, e agora você vai ter neto? O meu neto vai estar em Londres, então eu vou ter que ficar indo e vindo. Esse tratamento com a Alemanha, se funcionar, eu vou ter que ir de lá uma vez por mês a Stuttgart lá para fazer um controle. E eu também quero ainda viajar um pouquinho, tem uns 2 ou 3 lugares que eu não fui, que eu quero ir ainda. Você sabe que eu tenho uma frase que até já puseram, o Agualuz escreveu uma peça uma vez para mim e eu falava assim, a minha frase, por favor. Eu tenho uma frase desde muito tempo atrás e que eu gosto de usar inclusive oficialmente no palco, etc. Que é, eu não me queixo. Você não se queixa, pode dar. Se eu fosse uma pessoa religiosa, eu diria, dou graças a Deus por tudo que me aconteceu. Eu não sou... tem gente que diz, não, mas aí você planta o bem e o bem volta. Também não acredito muito nisso. Eu acho que ainda é a sorte do vento a favor, entendeu? Ou talvez é uma forma de você, que a gente tem de encarar a vida. Quando você não se queixa, quando você olha para a vida de um lado positivo. Eu acho que essa doença
seguramente teve coisas positivas, traz coisas positivas. Preferia não tê-lo, mas poderia ter tido outros. E de novo, estou sendo bem tratado, minha família me dá um apoio fantástico, meus filhos estão comigo, minha mulher está comigo, meus amigos estão comigo, estamos aqui. Quem sabe eu nunca tivesse tido a chance de dar uma entrevista para Marília Gabriela se eu não tivesse tido um tumor. Te amo, bonitinho. Eu também, querida. Olha, Vamos lá. Estamos juntos por muito tempo ainda. Muito obrigada por essa entrevista. Gostei, vou citar, mas eu gostei, eu não me queixo. Eu também não me queixo, não. Meu amigo Ricardinho Pereira tomou no dia 23 de outubro agora, 2023, a primeira dose de uma vacina anti-câncer em Tübingen, na Alemanha. O futuro já começou. Ele está otimista e eu também.